Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à página do Centro Espírita Nosso Lar. Nós estamos aqui para ter uma conversa com todos vocês na noite de hoje sobre a justiça divina, né, o Código Penal da Vida Futura. Mas antes de darmos início à nossa conversa, eu convido vocês a fazer a nossa prece inicial. Quem quiser pode fechar os olhos, pode se concentrar para que essa conexão fique melhor. E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de amor e bondade. Vamos pedir a Ele nesse instante que nos abençoe, que nos envolva em suas energias de amor. Vamos agradecer por estarmos aqui reunidos em seu nome, mesmo fisicamente distantes, mas agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Te agradecemos por nos dispor as ferramentas para que possamos continuar a levar os ensinamentos da doutrina espírita a todos aqueles que queiram conhecê-la, que queiram se apropriar dos seus ensinamentos. Obrigada, Jesus querido, nosso mestre, por tudo que recebemos de ti. Envolve todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que se encontram em dores, em aflições, em angústias, devido a este momento caótico em que estamos vivendo. Nós te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos de paz, de serenidade, que acolha as nossas dores, que olhe pelo nosso planeta, e que as tuas energias de amor alcance a todos aqueles que neste momento estão necessitando delas. Seja em casa, seja nos leitos dos hospitais. Te pedimos tuas bênçãos de amor por aqueles que sofrem a partir dos seus entes queridos, e te pedimos as tuas energias de paz e serenidade para aqueles que estão desencarnando, que a espiritualidade amiga possa recebê-los amorosamente e possa cuidar de todos aqueles que estão sofrendo. Obrigada, Jesus, pelos teus exemplos, pelos teus ensinamentos, por esta doutrina de luz que nos conforta, que nos conforma, que nos dá esclarecimentos. Que a tua paz, que as tuas bênçãos de amor e luz fiquem conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa conversa sobre esse tema, né, a justiça divina. Nós estamos, deixa eu só colocar aqui na minha página, nós vamos conversar sobre o Código Penal da Vida Futura, que faz parte do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, do Livro dos Céu e Inferno, desculpa. E esse livro agora, ele está completando, nesse mês de agosto, 155 anos. Ele foi lançado em Paris em 1º de agosto de 1865. Então ele vem falar sobre a justiça divina. Ele é o 4º livro da codificação kardeciana e é um livro em que toda a sua estrutura é para nos mostrar, para nos esclarecer a respeito da justiça divina e como ela acontece. No capítulo 7, onde nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura, ele é composto de 33 itens, que é um código, realmente um código penal, né, da vida futura. Mas falar sobre a justiça divina não é fácil. Até porque nós só conhecemos a justiça humana. E a justiça humana é muito falha, né? Nós sabemos disso. Até porque o próprio nome já está dizendo, a justiça humana. Mas na justiça divina não há falhas. Há incompreensão da nossa parte, porque nós não temos ainda a capacidade para compreendê-la na sua totalidade. Na verdade, nós não temos cognição ainda para isso, né? Nós não conseguimos compreender o Criador.
Nós não temos ainda essa capacidade de compreender Deus, que segundo os espíritos responderam a Kardec, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E a divindade ela é composta de muitas, ela tem toda as suas características, que são imutáveis, né? E é a perfeição. Então nós, ainda no estágio evolutivo que nos encontramos, nós ainda não temos essa capacidade de compreensão. A lógica divina, ela é diferente da lógica humana. E como a gente observa a justiça divina? Como é que isso pode ser possível de ser observada? Né? Primeiro, observando a vida humana. Né? É assim que nós vamos encontrar no nosso dia a dia, ao redor de nós, no nosso entorno, a justiça divina, que se faz em tudo, em absolutamente tudo, em todos os momentos. Mas nós não podemos nos esquecer de falar numa palavra muito importante, né? Em um dos princípios que a doutrina espírita nos esclarece, que é a reencarnação. Nós não podemos falar de justiça divina sem falar de reencarnação, porque é através das reencarnações que a justiça divina se faz. Nós somos espíritos, atualmente em uma experiência humana, então nós somos espíritos eternos, imortais, fomos criados simples e ignorantes, e nessa trajetória, desde a nossa criação até o ponto em que estamos, nós, no uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos acumulando saberes, vamos acumulando perfeições e vamos acumulando erros, imperfeições. E todas as nossas ações, elas geram reações, né? Então, a reencarnação é uma oportunidade divina, que a misericórdia divina se faz nos dando a oportunidade de acertar as nossas contas com o nosso passado ou mesmo com o nosso presente. Todas as nossas ações geram reações. Então, tudo aquilo que fazemos de bom ou daquilo que fazemos de ruim é aquilo que a gente vai prestar conta depois, tá certo? Então, lá no Livro dos Espíritos, já no finalzinho, na questão 1012, Kardec faz uma pergunta aos espíritos sobre o título do livro, Céu e Inferno, né, nos remete às nossas concepções religiosas de locais determinados para onde iremos depois da nossa morte física. O espírito é imortal, mas o corpo físico ele perece, né, tem seu tempo. Então, ao final de cada reencarnação, nós retornamos à pátria espiritual. E muitos de nós ainda não temos essa clareza de para onde viremos, né? O que vai sobrar de nós, o que vai resistir à morte do corpo físico. O nosso espírito imortal, ele retornará à pátria espiritual, e aí vai para onde? Onde ele vai? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, como nas concepções religiosas que a gente conhece. E Kardec, muito sabiamente, né, trata nesse livro exatamente desse pós-morte, da nossa vida após a morte física. E aí ele pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 1012, se haverá lugares determinados no universo destinados às penalidades e aos prazeres dos espíritos, conforme seus méritos. E a resposta dos espíritos diz o seguinte: já respondemos a essa questão. As penalidades e os prazeres são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si o princípio da sua própria felicidade ou da sua infelicidade. E como estão por toda parte, nenhum local localizado, nem fechado, está destinado a um ou outro. Quanto aos espíritos encarnados,
eles são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que habitem, seja mais ou menos avançado. Então, não existe um lugar circunscrito com uma placa, né, céu, e outra placa, inferno. Tudo está em nossa consciência. Nós podemos estar vivendo um céu ou um inferno de acordo com as nossas imperfeições ou com a nossa perfeição já adquirida. O que Kardec nos diz nessa passagem, nos pergunta nessa passagem, é se existe esse local circunscrito, né, para os méritos ou deméritos de cada um de nós. E ele diz que, como os espíritos estão em toda parte, não existe um local fechado para isso, né? E que, como a gente costuma ouvir muito na doutrina espírita, cada um segundo suas obras. O Evangelho nos diz: se você vai viajar e você tem uma certa condição, você vai para um local, você se hospeda em um local de luxo, de conforto, assim, um local bonito. Se você tem um pouco menos de condição, você se hospeda, você fica em um local condizente com as suas condições. E se você não tem de forma nenhuma como pagar por isso, você vai se deitar na palha. Mas a moeda corrente do outro lado da vida não é o dinheiro, são as nossas ações. Então, quanto mais de ação no bem você estiver, melhor você estará. Quanto mais imperfeições, quanto mais ações que não são no bem, também você responderá por cada coisa que você fez, tanto no bem quanto no mal. Né? Lei de causa e efeito. Então, no Código Penal da Vida Futura, que é composto por 33 itens ou 33 artigos, como preferirem, nós não vamos falar de todos porque o tempo não permite, mas nós vamos nos ater àqueles que são mais importantes. Todos são importantes, mas aqueles que têm um destaque maior para que a gente consiga compreender o tamanho da nossa responsabilidade com a nossa própria existência enquanto espírito, né? É responsabilidade de todos nós, as nossas ações. Nós temos a escolha, nós temos a livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Mas nós temos que arcar com todas as consequências das nossas ações. Então, eu destaquei alguns deles e nós vamos falar sobre isso. Todos eles têm conexão um com o outro, assim como as nossas existências. Elas não são únicas, são várias, né? E cada uma delas tem conexão com a outra, né? E por isso que a gente, quando não paga a conta em uma existência, nós pagamos em outra. Ou nós vivemos os momentos bons, frutos das nossas boas ações, ou nessa existência, ou em outras. Nada fica perdido na criação. A justiça divina, ela é absolutamente igualitária, ela é absolutamente solidária, ela não tem escolhas, ela não tem preferências, né? A justiça divina, ela se faz para todos. Então, no primeiro item, Kardec esclarece a respeito. Ele diz assim: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza e impureza. Aquilo que eu havia falado antes. Então, após a vida física, né, nós retornamos à pátria espiritual e o nosso espírito, ele vai estar consequentemente vinculado às nossas ações. Aquilo que a gente conseguiu corrigir na vida corporal, ótimo. Aquilo que a gente não conseguiu corrigir, a gente vai sofrer. Não é a punição, mas a consequência da nossa imperfeição, né? O nosso estado feliz ou infeliz depende do nosso grau de pureza ou impureza.
E essa completa felicidade que a gente tanto aspira, ela é própria de espíritos evoluídos. Nós vivemos atualmente num planeta considerado ainda de provas e expiações, que está passando por um momento de transição. A gente percebe, durante esse último período dessa pandemia, que essa transição está acontecendo, né? Cada dia mais a gente se certifica, através de tudo que a gente presencia, de que nós estamos vivendo um período de transição. E que foi necessário, né, que essa pandemia viesse para que nós tomássemos consciência de nós mesmos, da nossa família, do círculo que vivemos, das ações que temos, aquilo que temos feito. Veio despertar em nós sentimentos mais nobres, despertar em nós a solidariedade, a empatia, a preocupação com o outro. Então, tudo isso é transição, tudo isso é transformação. Do ponto de vista humano, né, exatamente imperfeito como somos, nós temos a impressão de que estamos passando por um grande caos, por um grande caos. Mas, na verdade, nós estamos passando por uma transformação. E eu espero, sinceramente, que possamos sair muito melhor dela, né? E aí, a nossa felicidade, essa felicidade que aspiramos, ela está inteiramente relacionada com o nosso grau de perfeição. Quais as virtudes que já temos? O que já conseguimos em nosso espírito, viajor do tempo, imortal, o que já temos que é bom? O que já temos que podemos chamar de virtude? E o que temos de imperfeição? O que em nós precisa ser corrigido? Precisamos nos conhecer para que a gente chegue a essas respostas. O autoconhecimento, a reforma íntima, são assuntos que a gente trata sempre na doutrina espírita, porque é a partir do conhecimento de nós mesmos que nós vamos perceber quais são as nossas imperfeições. Se a gente olhar do jeito que estamos e achar que está tudo bem, não precisa mudar nada, aí é uma responsabilidade nossa, mas a gente precisa se olhar no espelho da verdade, né? Olhar para dentro de nós mesmos e descobrir o que em nós precisa ser melhorado. E se a gente conseguir em uma encarnação, modificar uma que seja das nossas imperfeições, nós já estaremos dando um grande passo, né? Porque com certeza, ao longo dessas vivências, nós acumulamos muitas imperfeições. E não há uma única imperfeição. No terceiro item diz que não há uma única imperfeição da alma que não importe. Funestas e inevitáveis consequências. Não são só as ações, até os nossos pensamentos importam, né? Assim como nenhuma qualidade deixa de ser uma fonte de prazer. Assim como nenhuma imperfeição deixa de passar pelas consequências e nenhuma qualidade deixa de ser apreciada. Deixa de nos trazer o prazer que dela merecemos. No item 4, tem um tópico importante que a lei do progresso nos leva obrigatoriamente à melhora. A melhora moral, espiritual. A nossa condição atual não é ainda desenvolvida moralmente. Às vezes nós desenvolvemos muito o intelecto e esquecemos da moralidade, né? Que são os nossos valores, que são aquilo que pensamos, que são a nossa forma de ver e viver a vida. E, em virtude da lei do progresso, essa nossa ascensão, ela é inevitável. Nós podemos até demorar, podemos até retardar. Nós temos reencarnações nulas, porque nós não conseguimos avançar do ponto de vista moral, mas não retroagimos. De onde estamos, nós vamos avançar, nós vamos nos melhorar. Então, em virtude da lei do progresso, toda alma, todo espírito tem a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e despojar-se daquilo que não é bom,
despojar-se do mal que ainda lhe pertence. Isso é lei da vida, é inevitável. Todos nós estamos fadados, sim, à perfeição. Dependendo dessas imperfeições, né, daí advém o tamanho do nosso sofrimento. E aí no item 7, ele diz assim: o bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. O espírito deve sofrer não somente pelo mal que ele fez, como pelo bem que ele deixou de fazer. Então, muita gente diz, mas eu não faço, eu não cometo nenhuma maldade. Eu não sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa correta, eu cumpro com as minhas obrigações. Mas será que você está se omitindo de fazer o bem? Porque isso também importa, né? Não é só o mal que a gente não faz, mas o bem que a gente teve a oportunidade e não fez. Isso também decorre da nossa imperfeição. Se todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, nós assim o fizermos, nós estamos com certeza dando um passo à frente na nossa perfeição, na aquisição de uma conduta mais assertiva, mais acertada. E toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída. Que se você não puder arcar com ela nessa existência, com certeza você vai arcar com a responsabilidade na próxima existência que você tiver. O espírito sofre, quer no mundo espiritual e quer no mundo corporal, que é este que nós estamos, as consequências dos seus atos bons ou maus. E aí tem uma coisa interessante a respeito de como vamos conseguir dar um passo adiante de acordo com as nossas ações e de acordo com as consequências que advêm dessas ações. Mas o que é importante tratar? No item 16, que é o que eu considero o mais importante para a gente falar nesse ponto, ele trata da questão do recomeço, do arrependimento, que é o ponto de partida para uma nova etapa. Mas não é só o arrependimento. Não adianta só arrepender-se. Todo mal deve ser reparado. Então, se você fez mal a alguém e você se arrepender, é claro que isso é um bom caminho, é o começo, né? Você fez o mal, você se arrependeu, você tomou consciência do erro que cometeu, mas e aí? Só um pedido de desculpa resolve? Aqui, no nosso mundo encarnado, às vezes resolve, né? A gente corta aquele vínculo de raiva, de tristeza, de mágoa, porque alguém se arrependeu e reconheceu o seu erro e pediu desculpa. Mas do ponto de vista da justiça divina, não é suficiente. O arrependimento é o primeiro passo, mas a reparação precisa ser feita. E aí nós vamos entender melhor do que se trata a reparação e a expiação, né? Nós passamos, eventualmente, por essas três fases: arrependimento, expiação e reparação. Lembram daquela passagem do Evangelho que diz que nós seremos presos pelo ministro da Justiça e não sairemos de lá até pagar o último centil? Ou seja, nós não sairemos dessas reencarnações dolorosas até estarmos quites com a justiça divina. E aí, no item 13 tem a questão da duração do castigo. Quanto tempo dura? Não é um castigo
naquela concepção que a gente compreendia antes. Quanto tempo dura o sofrimento de uma pessoa que fez o mal? Dura o tempo suficiente até o espírito se melhorar. Se vai durar mais ou menos tempo, depende do tempo de despertar. Depende do despertar desse espírito para a necessidade do arrepender-se, para a necessidade de reparar e para a necessidade de expiar. Então vamos lá. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento ele pode dar-se em qualquer tempo, cedo ou tarde. Quanto mais tardar esse arrependimento, mais o culpado sofrerá. E como a gente sabe que esse arrependimento aconteceu? É preciso que esse despertar da consciência seja absolutamente verdadeiro. Absolutamente verdadeiro. Não comporta aos espíritos o fazer de conta. Porque Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Sem nenhum desses atributos, ele não seria Deus. Então, a justiça divina acontece quando realmente esse despertar é verdadeiro. Essa consciência desperta para o erro cometido e solicita tem essa necessidade de recomeço, né? E a gente sabe que por mais perverso, por mais inferior que os espíritos sejam, ou que nós sejamos, nenhum de nós fica desamparado. Isso é misericórdia divina. Nenhum de nós ficamos desamparados. O tempo todo nós temos companhias a nosso favor. Nós temos aquilo que nós chamamos de anjo de guarda, de guia, de mentor, mas temos seres que nos amam e que cuidam de nós e que estão à nossa disposição para nos ajudar, para segurar nossa mão nesse recomeço. Então, a partir do arrependimento, que é o primeiro passo, aí vem a nossa tomada de consciência para a responsabilidade daquilo que precisamos. E qual é essa tomada de consciência? Como é que essa responsabilidade se dá? Você se arrepende, você se conscientiza do erro que cometeu e agora você diz, agora eu vou reparar o mal que eu fiz. Como é que você vai fazer essa reparação? Como é que você vai passar por essa expiação? Primeiro, o arrependimento sincero, né? Ajuda no adiantamento do espírito. E aí você vai para a etapa da reparação, que é tratar as consequências dos atos praticados e que foram danosos, que causaram prejuízos a outras pessoas, né? Como você vai reparar? Como você vai tratar esse dano? Nós deixamos marcas nas pessoas. Nós deixamos marcas positivas, que são os bons exemplos, e deixamos marcas negativas, que são fruto das nossas imperfeições. Então, se nós deixamos marcas, nós precisamos apagar essas marcas, através da reparação, né? Nós podemos reparar esse dano com amor, e é o principal componente da justiça divina, é o amor. Só a reparação pode anular o efeito danoso e destruir a causa. Enquanto a causa não for destruída, a justiça divina não acontece. Você pode reparar com amor. E na reparação, você pode passar por esse período de expiação. Todo o sofrimento que você causou, você vai vivenciar. Essa é a etapa da expiação. Consiste nos sofrimentos físicos e morais que você causou e que você vai vivenciar na pele, se colocando no lugar daquele que você causou o dano, seja nessa existência ou em existências posteriores, mas essa reparação é feita através da expiação.
em uma nova existência corporal. Tem uma história no livro Nosso Lar que pode retratar muito bem essa situação. André Luiz, que foi médico durante a sua última encarnação, né, e que nos trouxe toda a vivência do mundo espiritual, para que pudéssemos entender como é o mundo espiritual. Então, André Luiz, ele estava em Nosso Lar. Sua mãe, que estava o tempo todo ajudando, ele passou um tempo no umbral, depois do desencarne dele, ele passou, se eu não me engano, 8 anos, 7, 8 anos, numa região de dor e sofrimento. E depois disso, ele foi, quando ele despertou, quando a sua consciência despertou, né, que ele pediu ajuda, ele recebeu essa ajuda e foi resgatado, foi acolhido e foi levado para o Nosso Lar. E depois de algum período de tratamento, né, de recomposição das suas forças espirituais, de cuidados que ele recebeu nessa colônia, ele se encontra com sua mãe, que é um espírito de uma outra condição evolutiva, bem melhor que a dele. Então nós temos a mãe e o filho que recebeu todo o amor da mãe, mas que estavam em condições diferenciadas, espiritualmente falando. E numa dessas conversas, ele pergunta pelo seu pai. E onde está meu pai, que já era desencarnado antes dele desencarnar? E aí a mãe dele vai relatar para ele que o pai dele está em uma situação, né, inferior. Ele teve uma vivência muito... ele foi muito imperfeito, ele teve uma vivência muito diferente, digamos assim, a condição moral dele, né? Ele vivia com mulheres da vida, naquela época era chamado assim, né? Então ele tinha, como é que eu posso dizer? Tinha 2 mulheres na companhia dele que foram vítimas da sua imperfeição. E o local que ele estava acompanhado dessas 2 mulheres, que eram seus algozes, porque sofreram as consequências do comportamento desvairado dele. Então, ela não tinha conseguido, a mãe de André Luiz ainda não tinha conseguido que ele despertasse para que ele pudesse também estar em um local melhor, em uma colônia melhor. Não, ele estava num local de dor e sofrimento. E André Luiz... Nós vemos aqui 3 personagens da mesma família, cada um em uma condição espiritual diferente, né? O pai ainda numa condição moral muito imperfeito, o filho já tentando se regenerar, e a mãe numa condição moral evoluída. O que é que o espírito evoluído faz? Ele se compromete a reencarnar, é o que ela diz. Ele diz, e o que vai acontecer com ele? Ela diz, vai ser dada uma nova oportunidade. Ele vai reencarnar e vai receber como filha essas 2 mulheres que ele causou dano na condição moral dessas mulheres. Ele abusou delas, né? Então ele agora vai reencaminhar esses espíritos no caminho do bem com o amor de pai. E a mãe de André Luiz, que já era um espírito mais avançado, o que ela vai fazer? Ela se compromete a reencarnar e recebê-lo novamente como esposo, um esposo que não foi fiel, que não foi como deveria ser, não teve o comportamento que deveria ter, mas ela, na sua condição evolutiva, na sua condição moral mais evoluída, ela vai receber esse espírito como esposo novamente e vai receber essas 2 mulheres como filha, para ajudar no encaminhamento delas para o bem. E lembrando que quando nós reencarnamos, nós trazemos, né, na nossa bagagem espiritual todo o nosso amor e todo o nosso desamor. Nós não mudamos porque desencarnamos, não viramos santos porque desencarnamos.
nossa condição moral continua. E até que nós despertemos e queiramos melhorar essa situação, ela permanecerá igual. Porque essa condição moral, ela é individual. Nós não pagamos os erros de ninguém. Nós não acertamos as contas de ninguém. Nós acertamos as nossas próprias contas. O fruto das nossas escolhas. Então, essa história de nosso lar, que eu retratei aqui agora, para mostrar o como a justiça divina é maravilhosa, né? E como ela acontece, né? Novamente, esses personagens vão viver uma nova experiência, né? Personagens que são pessoas reais, vão viver uma nova experiência na carne e ter a oportunidade de reparar o dano que foi causado. E de expiar as suas faltas, porque com certeza essas duas criaturinhas vão dar trabalho. Já pensou essas duas na adolescência? Né? O despertar desse espírito, que é quando acontece, quando você vai com o desenvolvimento dos órgãos, com o crescimento, com o desenvolvimento, passa pela fase da infância, recebe todo o cuidado, todo o amor, toda a orientação. Mas chega um momento que toda aquela bagagem espiritual vem à tona. Querendo ou não, ela vem à tona, né? Então, com certeza, essa é uma oportunidade bendita e a literatura espírita está repleta dessas histórias, né? Nos mostrando, nós vamos encontrar novamente uma história parecida com essa, lá no livro E a Vida Continua, né? Em que os espíritos acordam em reencarnar para dar novamente a oportunidade àqueles que eles levaram ao erro, né? Aqueles que eles causaram danos e levaram ao erro. Então, às vezes, quando a gente recebe, quando a gente tem na nossa família um familiar difícil e nós não sabemos o motivo, nem precisamos perguntar muito, né? Todas as pessoas que estão na nossa vida, elas fazem parte da nossa existência. De uma forma ou de outra, nós já tivemos outras oportunidades com essas pessoas. E às vezes não fomos felizes. Assim como nós temos pessoas na nossa vida que são fonte de alegria, de amor, de aconchego, de confiança, que são os nossos amores também, né? Que fizeram parte da nossa vida e que nós fizemos o bem para aquelas pessoas e recebemos de volta como filho, como esposo, como companheira, como um pai, como mãe, e recebemos de volta todo esse amor que nos foi, que tivemos a oportunidade de dar. Então, quando a gente comete os nossos erros, nós recebemos a oportunidade, através da reencarnação, de refazer esse caminho. Mas, quando nós fazemos o bem, nós também recebemos a recompensa pelo bem que fizemos. Nada se perde. A justiça divina, ela é extremamente completa nesse sentido, em todos os sentidos, né? Então, levando em consideração e resumindo toda a nossa fala, né? No último item, no item 33 do livro Céu e Inferno, do capítulo 7, ele diz assim: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode se resumir em 3 princípios básicos. Quais são eles? O sofrimento é inerente à perfeição. Isso já falamos disso várias vezes durante essa fala. O sofrimento é inerente à imperfeição. À medida que vamos nos aperfeiçoando, vamos sofrendo menos. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo e as consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou para cada indivíduo. Ou seja, às vezes precisamos passar por reencarnações dolorosas
com ulcerações no nosso corpo físico, com deformidades no nosso corpo físico, com ausência de clareza mental, de saúde mental. Tudo é fruto da justiça divina. Nada é castigo, nada é punição. É reparação, é expiação, é misericórdia divina. Às vezes nós precisamos nos esconder, digamos assim, durante algum tempo dos nossos verdugos, ou seja, daqueles a quem causamos tanto mal que estão nos perseguindo. E aí nós temos encarnações dolorosas, com processos obsessivos severos, né? Nós temos reencarnações que nos aprisionam, porque às vezes nós precisamos desse tempo de aprisionamento, né? Para depois, como uma borboleta, nós criarmos asas e sairmos do casulo e termos encarnações mais felizes. Tudo no tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, tudo na justiça divina tem um propósito. Nós não temos e não devemos julgar as pessoas a partir do sofrimento que a gente vê elas vivenciando. Ah, mas ela está passando por isso porque ela fez alguém passar por isso. Não é isso que o conhecimento da justiça divina deve fazer por nós. Não é assim que devemos conduzir os nossos pensamentos. Pelo contrário, se podemos estender a mão e tivermos a oportunidade de ajudar, de fazer com que essas reencarnações sejam menos dolorosas, cabe a todos nós fazer isso. É nosso dever como cristãos, é nosso dever como seguidores do Cristo, é nosso dever como humanos. Se podemos auxiliar, por que não? Não cabe a nós julgar e saber se fulano está assim ou assado porque fez isso ou aquilo. Não. Nós não devemos olhar a trave o argueiro no olho do outro e esquecer a trave no nosso olho. Se nós tivermos a oportunidade de segurar as mãos daquele que sofre, de amenizar de alguma forma o seu sofrimento, de estender uma mão amiga, é nosso dever. E é isso que o Cristo espera de nós. E essa é uma nova forma de reparar os danos. É fazendo bem, é enxugando lágrimas, porque até esquecemos de chorar as nossas. E não se repara somente com dor, se repara também com amor, que é o elemento principal da justiça divina. Então, se nós pudermos fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para com cada um de nós, é um benefício que estamos angariando até para diminuir a nossa própria carga, que é tão pesada, né, dos nossos erros cometidos. E o terceiro item diz que podendo todo homem libertar-se das imperfeições por meio da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar futura felicidade. Então, minha gente, é cada um segundo suas obras. No céu como na terra, tal é a lei, tal é a justiça divina. Isso é inerente a todos nós. Todas as consequências dos nossos erros são nossa responsabilidade. Nós não vamos quitar o débito de ninguém, nem ninguém vai quitar os nossos débitos. Mas nós podemos estender a nossa mão amiga para ajudar nossos irmãos de caminhada, assim como nós também somos ajudados todos os dias por pessoas que estão do nosso lado, principalmente nos nossos momentos mais dolorosos. Sempre tem alguém do nosso lado, sempre tem alguém estendendo a mão, sempre tem uma ajuda que a gente não sabe de onde veio, mas a gente sabe que não está sozinho. Então, tudo a gente pode reparar com amor, né? Como Pedro dizia, o amor cobre uma multidão de pecados. E assim, tanto no céu da nossa própria consciência, não naquele céu bonito, todo azul, que a gente vê daqui e que a gente acha que vai ficar lá no paraíso, sentado ao lado do Pai.
Se nós tivermos a oportunidade de chegar ao lado dele, é porque já chegamos à perfeição. Só chegaremos lá quando formos perfeitos. Mas até lá a gente precisa trabalhar muito. Quanto mais a gente vai conquistando essa perfeição, mais trabalho nós teremos. Porque nós não vamos deixar nenhum de nossos irmãos na retaguarda. Lembra da história da mãe de André Luiz? Ela já morava em um dos melhores, mas ela estava ali auxiliando o filho. E estava lá também tentando auxiliar o companheiro, que lhe foi muito infiel. E ia novamente vestir essa roupa física, o corpo carnal, para viver novamente as experiências, dolorosas ou não, para ajudar aqueles que faziam parte da sua existência. E assim somos nós, espíritos, viajores do tempo, cheios de imperfeição e já conquistando algumas coisas boas, algumas perfeições, sendo exemplo para os que estão ao nosso lado, e devemos ser fermento que leveda a massa toda, né? Então, meu agradecimento de boa noite, que fiquem todos bem, que possamos estender nossas mãos e coração, mente, para ajudar aqueles que precisam, e que recebamos de Deus, através dos espíritos amigos que estão do nosso lado, toda a ajuda que Ele nos mandar, e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para vivermos esse momento difícil, nos cuidando e cuidando dos outros. E agora eu convido vocês a fazer a nossa prece de encerramento. Vamos novamente elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, e a Jesus, nosso Divino Mestre, nosso modelo e guia, para agradecer. Agradecer por toda a inspiração, agradecer pela presença de todos vocês, agradecer por estarmos aqui com saúde e podermos falar um pouco dessa doutrina de paz, dessa doutrina de luz, que possamos todos nós, a cada dia, nos fortalecer, a cada dia buscar nos ensinamentos de Jesus, no seu Evangelho, o nosso modelo, o nosso guia, e tentar imitar os seus passos na medida do que nos for possível. Muito obrigada, Jesus. Abençoa todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão depressivos, os que estão em crises de ansiedade, os que sofrem a solidão, aqueles que estão abandonados, aqueles que moram nas ruas e que não têm teto, que Jesus cuide de cada um. Que Jesus, através dos seus mensageiros de luz, possa nos incluir para o bem, possa nos ensinar o caminho da paz, o caminho da solidariedade, do amor ao próximo. Muito obrigada, Senhor. Que a tua paz permaneça com todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, boa noite. Fiquem bem. Até a próxima.